Aí, senhores, mais uma vez começando na hora. Hoje a trilha sonora é Game of Thrones. Vamos entrando aí, vamos compartilhando com a galera. Vou fazer assim. Se dá pra melhorada. Vamos compartilhar e boa noite, senhores e senhoras. Pronto. Boa noite. Vamos compartilhar aí, hein, galera? Vamos chamar o povo. Vamos assistir esses periscopos de banco de dados aí. Hoje a trilha sonora é Game of Thrones. Voltou aí a 6ª temporada de Game of Thrones. Eu acho que é um dos poucos seriados que eu assisto. Vamos lá, vamos compartilhar aí. Muito boa noite. Vamos falar aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos compartilhar aí. E aí, boa noite. Bom, deixa eu ver aqui. Vou botar mais um pouquinho dessa introdução aqui. Bom, vamos lá. Dá mais um minutinho aí pra galera chegar. Vamos lá, vamos falar de onde vocês estão falando aí. Onde é que vocês estão assistindo esse vídeo? Bom, vamos nessa. Valeu. Bom, senhores, então é isso aí. Após essa rápida introdução aí com Game of Thrones, Espírito Santo, show de bola, galera. Perfeito, hein? Muito bom. Vamos lá, vamos compartilhar aí, chamar a galera para assistir. Hoje a gente vai mais uma vez falar sobre banco de dados e Business Intelligence. Só lembrando aí pra galera, velho. Pessoal, toda quarta-feira, semanalmente, neste mesmo horário, às 21 horas, a gente vai fazer um periscope de banco de dados e Business Intelligence. Um ou outro, não necessariamente os dois, mas a gente vai. E aí, senhores? E aí, Vitor, conseguiu, hein? Show de bola, velhinho. A gente tá aqui para explicar um pouco de banco de dados para vocês. A gente quer mostrar um pouco do conhecimento aí que a gente tem acumulado ao longo desses anos como professor. Então, a ideia é ser rápido, no máximo 20 minutos. Às vezes passa, porque eu falo demais, mas vocês ficam me controlando aí, professor, olha o tempo, o professor não estou entendendo. Vocês podem fazer pergunta. A ideia é que esse periscope seja uma forma de interação e de aprendizado, ok? Bom, então, o episódio de hoje, galera, a gente vai se preocupar com dois assuntos. A gente sempre está lá no meu perfil no Facebook, falando sobre banco de dados. Eu sempre posto lá questões comentadas e eu queria que vocês sugerissem ou que postassem lá as necessidades de próximos episódios, né? Então, eu queria que vocês mostrassem quais são as suas necessidades, o que vocês precisam para a gente poder melhorar aí esse contexto. Hoje, especificamente, eu fiz o seguinte: eu separei uma questão de MySQL mostrando o comando select do MySQL. A gente sempre fala que a implementação ANSI, SQL ANSI, ela é um pouco diferente do que os SGBDs implementam na prática. Hoje a gente vai ver um exemplo disso, utilizando o comando select do MySQL Server, ok? E depois a gente vai falar um pouco sobre normalização. Hoje a gente vai falar sobre a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Se der tempo, a gente fala aí sobre a forma normal de Boyce Code, ok? Vamos lá, sem perder tempo, seguir em frente e mostrar qual é o nosso assunto. Eu queria saber se está dando para todo mundo ler aí o enunciado desta questão, né? Eu queria mostrar para vocês essa questão. Essa questão é uma questão recente, 2016, da FGV, do IBGE, e basicamente ela diz o seguinte: no comando SQL, e aqui tem uma consulta SQL, não sei se vocês estão conseguindo verificar aqui, vejam que aqui tem uma consulta SQL, onde ele seleciona todos os atributos, né, asterísticos, de uma tabela T, ordenada pelo atributo A de forma descendente, utilizando essa sintaxe aqui do limit com dois parâmetros. Bom, então, de cara, o que acontece quando a gente usa a sintaxe do limit com dois parâmetros? Bom,
O primeiro parâmetro, ele vai dizer para você o seguinte: eu quero o offset, quer dizer, eu quero digamos, o quarto elemento, ou a partir do quarto elemento, e o outro parâmetro vai dizer quantos registros você vai retornar aí desta consulta. Então, basicamente, quando você diz limite de 4 a 8, basicamente você está dizendo o seguinte: eu quero do quarto elemento para frente, eu quero 8 registros, né? 8 linhas de uma tabela, já que a gente está falando de modelo relacional e a gente está mostrando aqui o que a gente tem como consulta SQL, ok? Bom, essa é a ideia básica, né? Essa é a ideia inicial da questão, mas a gente quer aproveitar essa questão para ir um pouco além. A gente quer mostrar o funcionamento do comando select dentro do SGBD MySQL. Então, eu espero que esteja... Deixa eu só virar um pouquinho aqui, ver se melhora, para a gente conseguir enxergar o comando inteiro, né? Bom, agora eu acho que está todo mundo enxergando a tela toda. O que a gente está vendo aí na tela? Na realidade sumiu um pouquinho, deixa eu afastar um pouco o celular aqui. Ok, acho que agora ficou bom. Bom, agora o apoio aqui saiu do pronto. Bom, então tá aí, né, pessoal? A gente está vendo aí o comando select. Esse é o comando select da especificação do MySQL Server, né? Então, o que ele diz, né? O que ele diz, primeiro, que a gente já conhece, né? A gente está com conhecimento de SQL, a gente conhece o select, a sintaxe do select, from, where, e a gente tem a ideia do group by, que pode ser ascendente ou descendente. Se a gente tiver uma função agregada, a gente pode usar o having, depois a gente pode usar o order by. Isso aqui, pessoal, é a sintaxe ANSI padrão, né? Então, não deveríamos ter dificuldade em entender essas linhas que eu mostrei. O select, o from, where, group by, ascendente ou descendente, having, order by e o ascendente ou descendente também aqui. Então, essa parte não teríamos dificuldade, mas veja que tem vários outros comandos ou várias outras características que estão aí. A primeira está presente na questão, né, pessoal? É justamente falar do offset, do limit, né? Que ele pode passar um offset, e neste caso ele vai dizer qual é a distância que você vai percorrer para começar a ler os registros a partir dali. Então, se você tem aqui, por exemplo, select from limit de 5 a 10, você vai ler os registros de 6 a 15. E se você tem apenas um elemento, né, ou apenas uma informação, um parâmetro numérico, você vai ler os primeiros 5 elementos. Basicamente, essa é a ideia do limit, né? Ele basicamente vai fazer isso para você. Ele vai restringir aí a sua consulta a uma quantidade específica de tuplas ou de registros, ok? Tem outras características que eu queria comentar aqui também, para a gente não ficar achando que esse comando é complexo, né? Vamos esquecer um pouco essa parte de limit. Vamos mostrar aqui as partições, né? SQL, o ANSI padrão, ele não fala muito de partitions. Mas aqui, pessoal, a gente pode, por meio dessa referência a partições, você pode dizer, ó, eu não vou querer apenas essas tabelas, eu vou querer partições dessas tabelas ou subpartições dessa tabela. E aí você vai restringir o escopo da sua consulta e você vai mostrar para o seu SGBD que você consegue, com isso, diminuir a quantidade de locks necessários e também você vai otimizar o resultado ou a quantidade de atributos que você tem que guardar em cache para poder fazer o processamento da consulta, ok? E agora, vamos subir aqui. Eu coloquei também para a gente explicar o que seriam esses parâmetros que tem aqui junto do select, né? Vejam que são parâmetros um pouco intuitivos. Se a gente conhecer um pouco desse conceito, a gente vai perceber que eles são intuitivos. Vejam lá, primeira linha aqui diz o seguinte, não sei se está todo mundo enxergando, ele fala do high priority, né? Deixa eu ver se eu consigo só dar uma melhorada na luz aqui. Ele está falando do high priority. O que o high priority vai dizer? Ó, essa consulta select, que é uma query, ela vai ter prioridade sobre outras consultas. Quer dizer, você vai ter prioridade em relação a um update, por exemplo. Então, a ideia é, nesse high priority, que o select tem uma maior prioridade do que comandos de update. Então, se você está executando em paralelo, se você joga essa consulta select, ela vai ser respondida primeiro do que outra consulta que está tendo aí update sobre essa mesma tabela. Outra questão interessante, pessoal, que tem aqui, ó, maximum state time igual a n. O que você vai passar aqui? Você vai definir
o timeout, quer dizer, o tempo máximo que você vai esperar para ter o retorno daquela query. E aqui tem um negócio interessante, que está lá na especificação, mas basicamente ele diz o seguinte, ó, se esse parâmetro não for setado, se ele for 0, o que vai acontecer? Dentro do SGBD, um dos parâmetros que tem lá é justamente o Maximum Statement Time, que é basicamente esse parâmetro que é genérico para todo o SGBD. Então, nestes casos que o parâmetro não está setado na consulta select, o timeout vai acontecer justamente se esse max timeout do banco for ultrapassado. Então, é como se fosse um parâmetro global, que se você setar na consulta, ele vai seguir o parâmetro local da sua consulta, senão ele vai procurar o parâmetro global, ok? Beleza até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos, então, passar para o próximo elemento. Veja aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo straight join. O que seria o straight join? Quando a gente passa uma lista de tabelas e suas respectivas junções na cláusula from, o que está acontecendo? Você está mostrando para o seu SGBD que você quer unir várias tabelas, mas o otimizador de consulta do MySQL pode achar por bem que a ordem da junção vai ser feita na forma como ele preferir. Mas você, como um grande desenvolvedor de SQL, você sabe que se você ordenar a consulta ou as junções em uma determinada ordem, você sabe que vai ter um resultado melhor do que o otimizador espera calcular. Então, o que você faz? Você diz, ó, straight join, e ele vai seguir exatamente a mesma ordem dos joins. Opa, a tela está muito clara. Ok, vamos dar uma melhorada aqui. Deixa eu puxar ela para cá. Ok. Melhorou aí? Então, melhorou. Show de bola, então. Vamos seguir em frente e vamos mostrar. Estávamos falando do straight join, né? O straight join é basicamente dizer o seguinte, ó. Eu quero que você siga esta ordem específica na junção, certo? Então, eu passo, por exemplo, a tabela A, inner join a tabela B, left outer join a tabela C, e a junção vai ser feita de acordo com essa ordem que você especificou na cláusula from. Então, esse é o padrão, a função deste comando straight join aqui que você coloca no seu select. Vamos então mostrar as outras comandos que tem aqui. Veja que tem um SQL Small Result ou SQL Big Result. Para que serve esse danado? Bom, basicamente a gente tem aí dois parâmetros. E o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: eu espero que o resultado desta consulta que eu estou fazendo, ele seja pequeno ou grande. Geralmente você usa um ou outro. E o otimizador de consulta, o executor de consulta do SGBD vai dizer o seguinte: legal, se eu sei que o resultado é grande, então possivelmente eu vou precisar usar tabelas temporárias em disco, porque eu não vou ter espaço na memória para utilizar essa consulta. Então, basicamente, você usa o SQL Big Result, e se você usa o Small Result, você deixa o SGBD usar a memória principal, e com isso ele tem um resultado melhor aí na consulta, ok? A gente tem aqui também o SQL Cache ou No Cache, que vai dizer se ele deve ou não utilizar esse parâmetro aqui de cache. Então, basicamente, você vai... se você deve ou não usar o cache do SGBD. Se você usa o SQL Cache, ele vai usar o cache. E se você usa o No Cache, ele não vai usar esse cache. Isso é bem óbvio. A gente tem outro parâmetro interessante aqui, que é o SQL Buffer Result. Quer dizer, ele vai dizer da mesma forma que o cache ou no cache, se você usa o Buffer Result, ele vai dizer que vai armazenar os resultados da consulta temporária no buffer. Basicamente, isso aqui vai ajudar você quando você tem consultas que são um pouco longas e são mandadas para o seu cliente por etapas. Então, você faz às vezes no SQL Statement, vai recebendo por blocos ou por partes o resultado da consulta.
Se o SGBD armazena o resultado temporário num buffer, ele melhora a qualidade do tempo de resposta quando o seu cliente pedir as próximas linhas ou as próximas tuplas como resultado. Então, basicamente, se você sabe que o delay ou a latência entre o servidor e o cliente é grande, você basicamente seta esse buffer result e você vai deixar esse resultado num buffer, e quando o seu cliente solicitar as próximas consultas ou as próximas linhas, você tem como responder mais rapidamente para ele. E por fim, a gente tem um outro parâmetro aqui, que é o SQL Calc Found Rows, que ele basicamente vai dizer o seguinte, ó, eu estou calculando, eu quero que o SGBD calcule para mim a quantidade de linhas que vão ser retornadas desta consulta, deste select. E basicamente, você vai puxar essa quantidade de linhas, é uma informação que depois você pode consultar. Basicamente, o que ele faz é o seguinte, ele armazena o resultado previsto aproximado das linhas que vão ser retornadas como resultado dessa consulta, ok? Bom, é uma introdução, é uma forma de apresentar algumas características do Select, né? A gente não está mostrando tudo, mas é uma forma de a gente mostrar um pouco mais de conhecimento em SGBD. Se cair SQL ou MySQL na sua prova, você já tem esses conceitos aí em mente, ok? Beleza, pessoal? Podemos seguir em frente. Agora, atendendo o pedido do nosso amigo Samuel, que não está presente aqui, provavelmente, mas ele vai assistir esse vídeo mais tarde, como sugestão dele, ele pediu que falássemos um pouco sobre normalização. E aí, o que acontece quando a gente explica normalização? A gente tem várias formas de explicar, um detalhamento às vezes muito matemático disso. Eu resolvi fazer aqui um resumo rápido das primeiras formas normais, que são baseadas aí em dependências funcionais, com exceção da primeira, que ela basicamente vai dizer que todo atributo deve ser atômico ou não deve existir atributo multivalorado ou composto. Partindo desse princípio, eu montei aqui um fluxograma, né? Se está bem claro aí, eu espero que a qualidade esteja boa para a visualização. Basicamente, o que eu fiz? Eu montei aqui um fluxograma e nesse fluxograma eu trouxe para vocês a sequência aqui das formas normais. Vejam o seguinte, né? Primeiramente, a gente tem, lógico, as tabelas desnormalizadas, onde nós temos atributos não atômicos, que são os conhecidos atributos compostos ou multivalorados. E nesse primeiro momento, a gente tem que eliminar os atributos compostos ou multivalorados. Lembrando que, do ponto de vista relacional, a tabela, quando ela não está na primeira forma normal, ela não é considerada nenhuma relação, porque o modelo relacional, ele define que todos os atributos eles devem ser atômicos. Então, você vai normalizar sua tabela, você vai eliminar os atributos atômicos, ou não atômicos, né? Ou seja, os atributos compostos. Um atributo composto padrão é endereço, né? Você escreve todo o endereço no registro, e você tem que dividir esse registro em vários campos ou várias partes para poder ele deixar de ser composto. E um exemplo de atributo multivalorado é telefone, né? Então, para resolver o problema de telefone, você geralmente separa o telefone junto com a chave da tabela em uma outra tabela. Então, você vai eliminar os atributos compostos e multivalorados, e sua relação ou seu conjunto de tabelas vai estar normalizados aqui a primeira forma normal, ok? E aí a gente vai seguir em frente, vai partir da primeira forma normal para a segunda forma normal. O que a segunda forma normal faz? A segunda forma normal, ela vai remover dependências parciais. Então, neste caso, deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui a luz, se vai dar uma melhorada aí. Esse monitor aí, acho que agora melhorou, né? Bom, então vai remover dependências parciais. E esse remover dependências parciais faz exatamente o que, professor? Bom, remover dependências parciais é o seguinte: para você ajustar uma relação que está na primeira forma e não está na segunda, a primeira coisa que você tem que procurar na tabela é se a chave primária ela é composta.
Se a chave primária não for composta, você não tem dependência parcial, porque a dependência parcial diz o seguinte: existe um atributo nessa tabela que depende apenas de parte da chave, ou seja, depende de um dos atributos que fazem parte da chave, e neste caso, a tabela tem que ter mais de um atributo. Então, para você resolver esse problema, você basicamente separa desta tabela o atributo que é o determinante, que seria o atributo que faz parte da chave, ele vai ser copiado em uma outra tabela, e o atributo que é determinado, quer dizer, aquele atributo que é parcialmente dependente da chave primária, ele vai sair desta tabela e vai compor a outra tabela em conjunto com a parte da chave que o determina. Então, basicamente, essa ideia de passar da primeira forma normal para a segunda forma normal, você remove as dependências parciais, ok? E para a terceira forma normal, o que você deve fazer? Bom, para ir para a terceira forma normal, você vai remover as dependências transitivas. E tem um exemplo muito legal que eu gosto de citar de dependência transitiva, é quando você tem, por exemplo, um atributo, digamos, compra, é uma tabela de compra, né? Você tem lá uma linha que relaciona um determinado produto. Vamos dizer que você está comprando 100 parafusos ao preço de R$1. Então, você vai ter nesta linha o valor total da compra desses parafusos. Então, você vai ter lá o valor de R$100 nessa sua linha. Veja que esse valor de R$100 ele pode ser obtido pelo produtório entre a quantidade de parafusos e o preço unitário do parafuso, que são dois atributos que devem estar armazenados nessa tabela. Então, basicamente, para você resolver, neste caso específico, o problema da terceira forma normal, você vai eliminar o valor total. Você sabe que o valor total pode ser um atributo derivado que vai ser calculado posteriormente quando você fizer a sua consulta SQL, ok? Este é um exemplo básico, um exemplo diferente da terceira forma normal. Outro exemplo de terceira forma normal, ou seja, de como eliminar a dependência transitiva, deixa eu ver se eu consigo, cadê o pincel aqui? Vamos lá, vamos tentar usar esse negócio. Pincel, laser, caneta. Então, vamos supor que eu tenho um atributo A. Esse atributo A é chave da nossa tabela. E ele determina um atributo B. E esse atributo B determina um outro atributo C. Não necessariamente precisamos dar nomes a eles, mas basicamente aqui a gente tem uma dependência transitiva, que A determina B e B determina C. Veja que neste caso, B não é chave dessa tabela, então existe a possibilidade de B aparecer repetidas vezes. Se ele determina C, a gente vai ter aí várias relações ou várias repetições de BC nessa tabela, ou de valores específicos para B e C. Então, neste caso, o que você faz? Você deixa a B nesta relação e separa BC em uma outra relação. Então, basicamente, quando você faz isso, você elimina a transitividade, porque BC, os atributos B e C estarão presentes em outra relação, ok? Basicamente, estas são as formas básicas, de uma forma bem simples de explicar aí a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Eu espero que tenha ficado claro. Gostaria de saber se todo mundo que está assistindo aí conseguiu entender essas formas normais e se existe alguma dúvida até o momento. Vamos dar uns coraçãozinhos aí para eu começar a ter mais likes ali no Periscope. Tudo tranquilo? Sim, sim, ok, muito bem. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí que a gente vai respondendo daqui a pouco, ok? Vamos seguir em frente. Vamos agora rapidamente falar da forma normal de Boyce Code. O que é danada da forma normal de Boyce Code? Ela tem de diferente que a gente tem que prestar atenção. A forma normal de Boyce Code, ela tem um texto que parece um pouco técnico, mas ele não é tão difícil de entender. Ele diz o seguinte: todo determinante de uma determinada tabela deve ser chave candidata. Então, a gente trouxe aí um exemplo de
uma tabela que vejam que a gente tem dois determinantes, ID e descriptions, que são esses dois determinantes, são chave candidata dessa relação. Um deles pode ser a chave primária, o outro pode existir aí tranquilamente, já que eles são chave, são determinantes, não tem nenhum problema. Agora observem que o buyer, que é o comprador, ele tem um relacionamento direto com cada departamento. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Existe um determinante, que é o buyer, que ele não é chave candidata da relação. Mas, professor, existe alguma dependência transitiva aí? Não, porque a dependência transitiva ela não relaciona com a chave. Então, veja que ele está determinando, o buyer está determinando departamento, e departamento é um atributo conhecido como primário, quer dizer, ele faz parte da chave. Então, ele não tem esse problema com transitividade. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Como o buyer ele determina departamento, a gente pode separar essa relação. Quer dizer, a gente pode eliminar essa ideia de um determinante que não é chave candidata. E como é que a gente faz isso? Uma das formas de fazer isso é atribuir um ID para cada comprador. Veja aqui, a gente colocou no outro slide, basicamente o que a gente montou aqui. Primeiramente, a gente tem a tabela original, onde a gente tem um ID original, que ele descreve uma descrição e um comprador ID. Veja que aqui, o que ele fez? Para diminuir o espaço de armazenamento nesta tabela superior, ao invés dele deixar o comprador, o nome do comprador aqui, ele criou um ID para esse comprador e associou esses IDs a cada um dos compradores que apareciam na tabela anterior. O que isso vai fazer? Vai reduzir o espaço de armazenamento dessa tabela aqui de cima. Basicamente, a description também vai determinar o ID e o buyer ID. Então, vejam que os dois determinantes são chave candidata, então não temos nenhum problema com ele. E na outra tabela, ele criou um ID que determina o departamento e o buyer que vai determinar o departamento e o ID. Então, vejam que todos os dois determinantes, eles são também chave candidata dessa relação. Então, basicamente, essa é a ideia da forma normal de Boyce Code. Ela é, segundo os livros que a gente tem no mercado, uma terceira forma normal mais restritiva. Ela elimina essas possíveis redundâncias que existem por conta de uma peculiaridade da terceira forma normal que não foi pensada no modelo inicial por Code e foi depois introduzida aí numa relação entre Code e Boyce Code, e eles fizeram essa forma normal, que seria uma forma normal um pouco mais restrita. Essas formas normais que a gente viu até aqui, a primeira, a segunda, a terceira e a forma normal de Boyce Code, a primeira tem a ver com os atributos compostos e multivalorados, você tem que eliminá-los, e a outra, que seria a forma normal de Boyce Code, tem relação direta com essa ideia que a gente tem de dependência funcional. Então, vejam que a gente vai, na segunda forma normal, eliminar a dependência funcional parcial. Na terceira forma, a gente elimina as dependências transitivas. E, para passar para a forma normal de Boyce Code, a gente tem que eliminar os determinantes que não são chave candidata, ok? Bom, aí a gente faz essa revisão nos conceitos aí de primeira, segunda e terceira forma normal e da forma normal de Boyce Code. Alguma dúvida, pessoal? Não tenham vergonha de perguntar. A gente está aqui para esclarecer qualquer dúvida que, porventura, vocês possam ter aí. Lembrem de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e indicar o nosso canal lá no Facebook, Professor Tiago Cavalcante. A gente está postando, não semanalmente, porque esse ano a gente está com escassez de prova de concurso, mas a gente está tentando postar questões comentadas e a gente sempre coloca lá o link para o Periscope. Ele fica disponível por 24 horas. Esse foi o episódio 8 do Periscope. A gente está aí semanalmente descrevendo um pouco de banco de dados e a gente espera que vocês tenham curtido aí, que vocês tenham
gostado desse nosso modelo de apresentação. E lembrando sempre que a gente está aceitando aí dúvidas e sugestões de temas para a próxima semana, beleza? Agradeço aí quem está presente até agora, a gente conseguiu realmente um público melhor essa semana, tenho ficado feliz com isso. A gente vai continuar até o final do ano, toda quarta-feira a gente vai estar junto aí, explicando um pouco de banco de dados e BI para concurso, ok? Forte abraço para todos aí, boa noite, botem uns coraçãozinhos aí para a gente fazer coleção de likes lá, e a gente vai continuar aí o nosso trabalho hoje, assistindo aqui. Hoje eu vou dar um descanso. Já estou aqui com a camisa do Sport Recife. Para quem sabe, pelo meu sotaque, todo mundo reconhece que eu sou de Pernambuco. E hoje o Sport vai jogar a final do Pernambucano com o Santa Cruz. Vamos ver se algum dos canais aqui de casa vai transmitir a bagaça desse jogo. Estamos sofrendo, o time está uma porcaria, o principal jogador não vai atuar. É o jeito. Vamos lá assistir aí esse jogo, pelo menos para desopilar um pouco. Enquanto isso, a gente comenta questões e daqui a pouco, quem sabe, a gente publica algumas questões lá no canal do Facebook, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, que Ele abençoe todos vocês. Até quarta que vem, neste mesmo horário. Forte abraço, senhores. Isso aí. Valeu. Tô indo. Vamos ver como é que eu